Muito bem, gente, nós estamos aqui avançando e aí nós temos um assunto aí a aprofundar em relação a essa questão da história e independência dos Estados Unidos. Então a gente vai agora aprofundar em relação a esse conteúdo e é muito importante que nós venhamos a conhecer, né, de maneira profunda essas questões. Bom, no que diz respeito à independência dos Estados Unidos, é importante a gente notar que essa questão das colônias inglesas na América, né, essa importância é incontestável. Foi o grande, né, o primeiro grande ato de colônias contra a sua metrópole na América. Então, os primeiros a conseguirem essa questão da independência em relação ao continente americano, justamente os Estados Unidos. Elas se colocaram contra a submissão econômica e política, né, dos imigrantes e seus descendentes, que haviam formado outra sociedade que passaram a ter interesses diferentes do representados, né, pelos diversos grupos aí metropolitanos. Bom, a independência americana teve repercussões importantes na própria Europa, inclusive na Inglaterra, que perdia sua principal área colonial, né, da França, que anos depois, né, também teria uma grande revolução nos territórios coloniais, né, ibéricos do Novo Mundo. Então nós temos aí o primeiro grande ato das colônias contra suas metrópoles e influência das ideias liberais, uma vez que o iluminismo, em pleno século XVIII, estava fervilhando na França, não só na França, mas também em outros países da Europa, inclusive a Inglaterra, e esses ideais iluministas acabaram inspirando esses movimentos de independência no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos da América. Bom, como é que acontecia essa vida, né, nas colônias inglesas americanas? Durante o século 17 e 18, quando os calvinos, né, saindo da Inglaterra, lá eles eram chamados de puritanos, milhares de ingleses, escoceses, alemães e holandeses deixaram suas terras natais e se dirigiram para a costa leste do território dos Estados Unidos, que seria os Estados Unidos. E aí nós temos algumas questões importantes. Por que esses ingleses vieram para o Novo Mundo? Né, por motivos diversos. Nós vamos ver logo logo. Um deles era a fuga das perseguições religiosas que aconteciam na Europa. Então a igreja dominante ainda na Europa, a igreja católica, ainda mantinha, né, uma alta influência em relação aos governos, ao absolutismo, inclusive europeu, e, como no caso os calvinos eram protestantes, sofriam aí muitas perseguições. E aí nós temos algumas questões interessantes, porque dentro da ética calvinista, né, eles acreditavam na doutrina da predestinação, ou seja, Deus de antemão, antes do indivíduo nascer, já o determinou para a salvação ou para a condenação. Quem iria ser condenado ou salvo não se sabia, mas, segundo eles acreditavam, existiriam indícios que eram sinais de que uma pessoa foi indicada para a salvação por Deus. Um desses sinais era justamente a prosperidade em tudo aquilo que empreendia, seja no contexto familiar, seja no contexto econômico, trabalhista. Então, esses colonos, né, que vieram, esses calvinos que vieram para o Novo Mundo, né, para a América, eles tinham um ideal na cabeça de formar uma grande nação. Essas colônias que foram estabelecidas na costa, né, leste aí dos Estados Unidos, do que seria os Estados Unidos, nós temos aí as chamadas colônias do norte e do sul. Aí nós temos aquela classificação, né, que já está até meio batida, mas ainda de certa maneira é cobrada, né, de nós, essa maneira tradicional de se entender, que é a colonização de povoamento e a colonização de exploração. Na colonização de povoamento, em relação ao norte, nós temos aí, né, comparando com a América espanhola e portuguesa, né, nós temos a policultura em pequenas propriedades familiares. Então é muito importante a gente notar isso em relação a essas colônias do norte. Nós temos uma policultura, ou seja, cultivo de vários, uma vez que o termo cultura, pelo menos lá no alemão, né, do Kultur, que era associado à questão de cultivo, né, era um termo aí da agricultura,
mas que foi transportado posteriormente para a sociedade e passou a designar aí aquilo que um povo cultiva, né, como crenças, modo de viver, costumes e assim por diante. Enquanto que nas colônias do sul predominava a monocultura, ou seja, a predominância de um artigo agrícola. No caso dos Estados Unidos, nós temos o algodão. E por que o algodão era importante naquele contexto? Por conta justamente da Revolução Industrial, no qual a Inglaterra deu o pontapé lá na Europa, e o primeiro artigo, o primeiro produto a ser industrializado foi justamente o tecido. E nós temos o desenvolvimento da indústria têxtil. Nas colônias do norte, em relação aos Estados Unidos, nós temos a mão de obra livre, atividades realizadas por artesãos, voltado para o mercado interno, né? Clima frio, inclusive, igual da Inglaterra. Então, em termos de clima, se parecia bastante. Mas na colônia do sul, predominava a mão de obra escrava negra. Então, o sul, as colônias do sul eram escravagistas, enquanto que as do norte, não. Isso depois geraria aí conflitos que tomaria proporções muito grandes, inclusive no que conhecemos como a Guerra Civil dos Estados Unidos, chamada também de Guerra de Secessão ou Guerra de Segregação também. As colônias do sul tinham um mercado voltado mais para o externo, né? Lá predominava um pouco do clima quente, né? Vendia suas mercadorias para a Inglaterra, por isso não queria a independência, pois só lucrava vendendo para a Inglaterra. Então nós temos aí propostas diferentes entre as colônias do norte e do sul. Tensões essas que inclusive até hoje de certa maneira carrega aí os seus traumas. Muito bem. Em relação a essas colônias, nós temos aqui um mapa indicativo, né, dessas colônias aqui com seus nomes, e a gente percebe que isso daqui que eram as 13 colônias, as famosas 13 colônias inglesas na América. E como que os Estados Unidos ficaram de um tamanho praticamente continental, nós vamos compreender logo mais. As colônias do norte eram compostas por puritanos que se sentiram obrigados a abandonar a Inglaterra pela imposição da religião contrária deles, pela dinastia Stuart, enquanto os ingleses recém-chegados afirmavam estarem cumprindo o desígnio divino de construir um novo país. Então essa mentalidade aí protestante, calvinista, foi fundamental, né, para a construção do que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América. Há também a negligência salutar, né, um descaso, a autonomia perante a Inglaterra, né, pouco a pouco eles vão ganhando essa autonomia. Há um desenvolvimento importante no mercado interno, então, ou seja, economicamente falando, essas colônias do norte começam a prosperar, né? E aí, devido ao desinteresse também da própria metrópole, que no século XVII, melhor dizendo, enfrentava dificuldades. A Inglaterra, inclusive, sua relação com a França era uma relação aí de amigas e rivais, né? Sempre estavam aí em conflitos, né, em guerras, em disputas, e isso acabava, de certa maneira, enfraquecendo, né, muitas vezes as duas nações, né, por conta dos conflitos. Mas uma sempre forçava a outra a melhorar, e então elas passavam também por um processo de desenvolvimento. Com o passar dos tempos, os ingleses então começaram a criar uma elite norte-americana e criar escolas, universidades, entre outras coisas, né? E os anseios começaram a diversificar dos dominantes. Por essa razão, a coroa adotou um controle mais rigoroso da colônia. Além das dificuldades que estavam passando, precisavam aí de mais impostos. Com a pacificação, né, interna, a Inglaterra passou a estabelecer mais presença na colônia para mostrar, né, o domínio. E com a Revolução Industrial, a Inglaterra começou a olhar sua colônia com outros olhos, pensando em fins lucrativos. Então, de certa maneira, nós temos o estabelecimento do comércio triangular, como a gente pode perceber aqui no mapa, entre Europa, África e América. Então, isso acabou aí sendo desenvolvido, essa questão aí de um triângulo, né, que também Portugal acabava imitando, né, Espanha também, e os ingleses passaram de certa maneira a participar também desse comércio. Bom, dentro dessas questões aí, dessa relação de metrópole e colônia, nós temos conflitos, né, que foram aí motivados
por diversas questões. Há uma diferença de interesse, né, da colônia e da metrópole, e aí se aumenta naturalmente as tensões. Além disso, na chamada Guerra dos Sete Anos entre França e Inglaterra, entre 1756 e 1763, nós temos aí várias consequências que acelerariam, inclusive, o processo de independência dos Estados Unidos. Porque quando a Inglaterra sai, embora vitoriosa, mas sai desse conflito dos 7 anos, ela sai enfraquecida e ela precisa de recursos. E com isso aumenta os impostos através de leis que estão estabelecidas lá na colônia, né, no que seria os Estados Unidos, e com isso eles acabam sendo motivados a lutar por sua própria independência. Então nós temos aqui alguns motivos desses conflitos, né? A preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e poderio de Frederico II, né, o Grande, o rei da Prússia, estava desequilibrando ali, né, a Europa em relação ao poder. A disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e marítimo das colônias das Índias e também da América do Norte, né, uma vez que a França ainda tinha alguns territórios, mesmo que pequenos, mas ainda tinha lá na América do Norte. E aí nós temos a vitória dos ingleses e a tomada de terras francesas. A situação econômica dos ingleses bastante complicada devido aos altos custos da guerra, né? E aqui saiu um errinho, faltou aqui, né, uma letra, mas dá pra gente perceber, como eu já havia comentado. Bom, há uma diferença de interesses, né, em relação da colônia e da metrópole, e esse aumento das tensões acaba trazendo uma crise para a Inglaterra. Os ingleses necessitavam de maiores fontes de recursos, decidindo criar assim novos impostos, e esses novos impostos acabou gerando e motivando essa tensão, né, que aumentou essa crise para que os Estados Unidos finalmente lutassem por sua independência. Nós temos a chamada Lei do Açúcar, que era o aumento do preço do açúcar que circulava, né, na colônia ou nas colônias. A Lei do Selo, que na verdade eram documentos públicos, deveriam exibir um selo inglês, né, comprado na metrópole, e esses selos inclusive eram caros, era uma espécie de imposto aí, né, que os colonos acabavam pagando, né, os estadunidenses acabavam pagando para poder ter suas cartas e correspondência circulando com o selo inglês. Caso uma carta ou documento fosse visto circular sem um selo inglês, automaticamente era desconsiderado e posto inclusive na ilegalidade, ok? Há uma reação imediata, né, do colono americano, que dizia não ter participação no parlamento inglês e não admitia a taxação de impostos ingleses. E aí a anulação, né, da lei do selo, mas em compensação, né, colocaram, né, outras aí no lugar desta, e aumentava ainda mais essa tensão. Bom, nessa questão havia um monopólio inglês, né, perante o chá, também de todas as colônias, o que acabava prejudicando os norte-americanos comercialmente, que acabavam comprando, né, de outras áreas. Assim os norte-americanos passaram a contrabandeá-lo. E aí nós temos a chamada Festa do Chá de Boston, onde norte-americanos afundaram um navio inglês de chá e acabaram jogando muitas das mercadorias de chá, né, que pertenciam aos ingleses, jogando também nos rios. E as chamadas leis intoleráveis, que foi a reação inglesa perante ao crime que os norte-americanos fizeram, só que os Estados Unidos acabaram considerando essas leis que foram impostas pelos ingleses como sendo leis intoleráveis, que os americanos não iriam aceitar. E aí está criado todo o clima da revolução. Bom, os norte-americanos então pedem, né, para que a Inglaterra parasse com o impedimento sobre seu desenvolvimento, porque havia aquela questão do pacto colonial, né, uma vez que a colônia só poderia comercializar diretamente com a sua metrópole ou com qualquer nação que a metrópole então indicasse. Aí nós temos conflitos armados, né, que deram origem à Guerra da Independência, e em 1776, né, nós temos a criação, a formação dos Estados Unidos. A França acaba apoiando os Estados Unidos, uma vez que estava sendo rival da Inglaterra, e em 1783, aí a independência dos Estados Unidos
e a assinatura do Tratado de Versalhes, né? Nós temos aí essas questões, porque pouco a pouco, né, inclusive a França, né, lá através de Versalhes, né, acaba trazendo esse apoio para os norte-americanos. Aqui na imagem nós estamos vendo aí a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França, e claro que isso foi uma espécie de provocação também contra a Inglaterra, que foi mandada para os Estados Unidos em 1886, comemorando o centenário da independência dos Estados Unidos. Então a gente percebe que isso foi um presente francês que foi mandado em partes, né, a estátua, e foi montada nos Estados Unidos. Então nós percebemos como essa relação, a França acabou apoiando sim essa independência dos Estados Unidos, inclusive enviando muito apoio. Bom, nós temos aqui uma espécie, né, de resumão do que aconteceu, né, do que foi visto em relação a essa nossa aula. Esse movimento, né, que foi inspirado por princípios iluministas, essa questão da independência dos Estados Unidos, que determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias americanas, atualmente que chamamos de Estados Unidos. Bom, o que nós podemos perceber é que essas colônias, que eram aí tão pequenas, né, elas passam por um processo de crescimento muito grande, e esse processo de crescimento aí fez com que os Estados Unidos atingissem também a outra margem, né, chegando aí ao oceano também, ficando entre o oceano, né, Pacífico e Atlântico. E por que isso aconteceu? Por diversos fatores. Alguns territórios os Estados Unidos acabaram adquirindo através de compras, outros através de guerras e conflitos, né, acabou adquirindo aí territórios para anexar ao seu país, e pouco a pouco os Estados Unidos passaram por esse processo de crescimento através da famosa marcha para o oeste. Então essa marcha para o oeste foi aí um crescimento dos Estados Unidos, contestado por alguns, celebrado por outros, mas que teria levado aí o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a civilização, segundo, né, defende muitos, para o oeste dos Estados Unidos. Mas nesses momentos aí, né, bisões foram sacrificados, né, animais ali próprios da região. Tribos indígenas também tiveram suas terras também perdidas, né, desapropriadas, e tudo isso, muitos acabam contestando, né, essas questões aí a respeito desse desenvolvimento e crescimento dos Estados Unidos da América. Bom, nós temos alguns detalhes aqui, vários congressos que foram colocados até a culminação, né, do que seria a independência dos Estados Unidos, e a Constituição Americana, que existe até hoje, né, claro que com emendas, mas a sua base estrutural permanece até hoje, em 1787, onde é estabelecida uma república federativa, a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, direito à liberdade, né, igualdade jurídica, propriedade e prosperidade. Naquele primeiro momento ali um voto censitário, né? Nesse momento índios, negros e mulheres não tinham direitos constitucionais, né? E qual foi a importância desse movimento aí da Revolução Americana? Influenciou os demais movimentos de libertação na América ocorridos no início do século XIX, incluindo o Brasil. E foi o primeiro movimento, né, aqui na América que acabou essa questão da liberdade, né, se inspirando aí no iluminismo, e triunfou. Muito bem, gente, como nós havíamos comentado agora há pouco, nós temos a questão de um desenvolvimento rumo ao oeste. Os Estados Unidos acabam crescendo de maneira territorial, de maneira muito profunda, muito profusa, e isso acaba trazendo aí consequências, porque lembre-se, nós estávamos falando a respeito das diferenças das colônias do norte e do sul, as propostas eram diversificadas, e aí, qual modelo deveria ser adotado? Qual modelo deveria ser estabelecido? O modelo do norte, onde tinha a questão do desenvolvimento econômico, né, do processo de industrialização, ou o modelo do sul, que era o modelo, né, do plantation, das grandes propriedades de terra e do sistema escravagista. Isso levaria os Estados Unidos da América a entrarem, né, no século XIX
né, na década de 60 do século XIX, entrando na sua mais sangrenta guerra, né, interna, que foi a Guerra Civil, guerra de secessão, né, ou de separação, ou de segregação ainda. Então nós temos essa guerra civil com um saldo de aproximadamente 600 mil mortos, né, irmão contra irmão, famílias contra famílias, e foi um momento muito complicado na história dos Estados Unidos, uma vez que, segundo historiadores militares, essa guerra teria sido a primeira da era moderna, só que ainda com estratégias e táticas das guerras antigas. Então, até a guerra dos Estados Unidos ainda se dava para assistir no alto de uma colina, o conflito entre os exércitos. E eram armamentos, novos, inclusive tática de guerra com táticas ultrapassadas. E isso acabou levando aí uma alta letalidade, um alto índice de morte em relação ali que aconteceu nos Estados Unidos. Cerca de 600 mil mortes, prevalecendo o ideal aí do norte, porque tinha mais apoio. O próprio Abraham Lincoln já havia destacado, ali, decretado o fim da escravidão, trazendo aí a abolição, e os confederados acabaram ali não aceitando e partiram para a guerra. E aí nós temos um resumão, gente, em relação à história, dos Estados Unidos, pegando os pontos principais. Várias outras influências eles acabam também trazendo sobre o continente americano, mas vale notar que, segundo determinada visão da história, tradicional, como nós acabamos enxergando aqui no Brasil, os Estados Unidos sempre aparecem como vilões, uma vez do destino manifesto, da questão do crescimento rumo ao oeste, o destino de ter sido uma grande nação escolhida por Deus, e também em relação à doutrina Monroe, América para os americanos, do presidente James Monroe. E qual era essa ideologia? A América para os americanos. Se queria excluir do continente americano toda e qualquer influência europeia. Os americanos deveriam ser livres. E essa frase aí fica no sentido dúbio. Por quê? Por um lado, América para os americanos, no sentido de que cada país da América deveria responder por si mesmo. Por outro lado, fica aquele sentimento dúbio por parte de alguns que defendem que a América para os americanos seria o continente americano, agora não teria mais a liderança da Europa, mas teria a liderança do próprio Estados Unidos. Então é importante a gente notar essas questões, esse jogo de palavras que muitas vezes acontece e da maneira como acaba sendo cobrado nas provas que nós fazemos aqui dentro do contexto de vestibular, Enem, concursos no Brasil. Ok, gente? Então, um forte abraço aí para todos, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.